mesmo livro que acabamos de ler, nós vamos ver que o chamado de Abraão é marcado por obediência e fé. Deus vai se dirigir a Abraão dizendo: sai da tua terra, do meio da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para uma terra que eu te mostrarei. No versículo 1 nós vemos que Deus requer de Abraão até o momento obediência e fé. Obediência de sair da sua terra e fé de ir para um lugar que ele ainda não sabia qual era, mas ele vai. E no versículo 2 nós vemos que Deus faz a primeira promessa a Abraão: farei de ti uma grande nação, abençoarei e engrandecerei o teu nome. E esta promessa remete à ideia de frutificação, de domínio que o patriarca e os seus descendentes experimentariam. Mas aí nós temos um dilema, nós temos um impasse, porque até então Abraão não tinha filhos. Como é que os seus descendentes iriam experimentar dessa promessa que o Senhor tinha feito? E o tempo vai passar, Abraão sai de Ur dos Caldeus, que era a sua terra, de onde Deus mandava ele sair. E Abraão começa a sua peregrinação até chegar à terra que Deus havia de lhe mostrar. E o tempo vai passando, Abraão fica agarrado com esta promessa do Senhor. Abraão dorme com a promessa, Abraão se acorda com a promessa, Abraão vive agora debaixo de uma promessa. E assim somos nós. Nós também estamos debaixo de uma promessa. Nós estamos debaixo da promessa do Deus Todo-Poderoso, que é grandiosamente e poderosamente suficiente para cumprir tudo aquilo que prometeu. É interessante que nós vemos neste momento que Deus não precisa de cenários favoráveis, Deus não precisa de um contexto favorável para cumprir na vida de Abraão aquilo que ele está prometendo. Como é que Abraão vai ser uma grande nação se nem descendentes ainda ele tinha? Mas Deus não precisa de cenários favoráveis para cumprir aquilo que nos promete. Ele é Deus e Ele cumpre da forma e da maneira que Ele quer. E o tempo passa, Deus anima Abraão, Deus se apresenta a Abraão animando que lhe dará um filho, o filho da promessa, Isaque. E após um tempo, Abraão tenta intervir na maneira de Deus trabalhar. E quando a gente tenta intervir na forma de Deus trabalhar, não dá muito certo. Porque só Deus conhece o amanhã. Deus é o dono da promessa e Ele sabe como cumprir a promessa. Ele não precisa de mão humana, de fatores externos para cumprir a promessa. Foi assim quando o exército de Israel estava diante das muralhas de Jericó, mas eles entenderam que para aquelas muralhas caírem, eles precisavam obedecer primeiro a voz do Senhor, de dar as voltas naquela cidade, e após isso, pela fé, eles viriam e viram as muralhas de Jericó derrubadas. Nenhum homem precisou encostar um dedo sequer naquela muralha. Só precisou de fé e de obediência. E o tempo vai passando. E Abraão, finalmente, Deus visita Sara. Após 25 anos daquela promessa original, em que Deus manda que ele saia da sua terra. E aos 100 anos... Abraão, então, se torna pai do filho da promessa, de Isaque. E Isaque nasce, Isaque cresce, Abraão tem a oportunidade de viver com Isaque. Até o momento que nós chegamos aqui no capítulo 22, em que Deus vai colocar Abraão à prova. E aí a gente se pergunta por que Deus coloca seus filhos à prova.
Deus coloca seus filhos à prova não para nos frustrar, não para nos derrubar, não para nos ver desamparados. Mas Deus coloca seus filhos à prova porque Ele quer amadurecer a nossa fé. Ele quer que a nossa fé esteja fortalecida nele. Ele quer refinar o nosso caráter. Na prova, nas provações, Deus refina o nosso caráter como crente, como cristão que nós somos. Aleluias. E para que nós nos tornemos cada vez mais dependentes do Senhor. A fé é a certeza daquilo que nós não vemos. Como podemos crer em algo que não vemos? É a fé no Senhor que nos faz crer naquilo que ainda não vemos. E Isaac nasce e Abraão vê em Isaac a materialização da promessa do Senhor, da promessa de fazer de Abraão uma grande nação, de fazer da sua descendência incontáveis como as estrelas do céu, como a areia da praia. Mas agora no capítulo 22 do livro de Gênesis, nós vamos ver que Deus pede a Abraão, Isaac, o seu filho, a quem a própria palavra diz que ele amava. E no momento que Deus pede o seu filho a Abraão, pela ótica humana, parece uma loucura, parece ir na contramão de todas as promessas que Deus já tinha dito a Abraão. Mas mesmo assim, Abraão, ele confia e ele crê. No versículo 2, Deus vai dizer: toma teu filho, Isaque, a quem tu amas, e vai para a terra de Moriá e oferece ali em holocausto. E a Bíblia vai dizer que Abraão, de madrugada ainda, ele se levanta, ele pega tudo o que é necessário para fazer aquilo que o Senhor tinha ordenado a ele. Abraão pega a lenha, Abraão pega o fogo, Abraão pega Isaque e vai para o lugar que Deus lhe indicava e sobre os montes que Deus ainda iria lhe mostrar. E é interessante que a gente vê que Abraão, ele se levanta ainda de madrugada, talvez porque ele não queria que ninguém interferisse naquilo que Deus estava mandando que ele fizesse. Eu sou mãe, talvez se Abraão tivesse dito aquilo a Sara, talvez a fé de Sara não estivesse tão amadurecida e talvez não deixaria Abraão cumprir o que Deus estava lhe pedindo. Então Abraão se levanta ainda de madrugada, pega tudo o que é necessário e vai em direção ao lugar que Deus estava lhe mostrando. E em determinado ponto a Bíblia vai dizer que Abraão vê o lugar que Deus ordenou para que ele oferecesse Isaque ali em holocausto. E a partir daquele ponto, Abraão manda que seus servos o aguardem, porque eles iriam subir, eles iriam adorar e eles iriam retornar. Abraão, ele transforma a prova, ele chama a prova que Deus coloca a ele em adoração. Abraão transforma talvez a maior prova da sua vida na maior adoração que ele poderia oferecer a Deus. Ali naquele momento, Abraão estava oferecendo ao Senhor tudo o que ele tinha. Era o que ele amava, era o filho da promessa, era nele que estava materializado todas as promessas do Senhor. Então, no momento em que Abraão abre o seu coração para entregar Isaque, ele não estava entregando apenas o filho, ele estava entregando também as promessas que o Senhor tinha lhe feito. Mas mesmo assim, Abraão não hesita. Abraão caminha em direção ao monte que Deus havia lhe mostrado. E acredito eu que a cada passo que Abraão desce, talvez com o seu coração doendo, talvez com o seu coração remoendo, porque era o filho a quem ele amava. E seu coração talvez estivesse doendo. E eu fico imaginando que ele
estava já adorando a partir daquele momento, dizendo: o Senhor sabe o que faz. O Senhor sabe o que faz. Se Ele me pediu, é porque Ele sabe o que faz. Aleluia. E Abraão vai em direção para oferecer o seu filho, o seu amado filho, em holocausto. E os irmãos sabem que holocausto é diferente de sacrifício. No holocausto, Abraão teria que matá-lo e colocar fogo até que toda a sua carne se consumisse, ficasse só as cinzas. Mas Abraão, mesmo assim, saiu de lá, da presença dos seus servos, dizendo: agora eu vou com o meu filho, e quando eu adorar, eu e ele retornaremos. Abraão, ele cria que de alguma maneira o Senhor tornaria para ele o seu filho, o filho da promessa. E em Hebreus 11, nós vamos ver que Abraão cria que Deus talvez iria ressuscitá-lo. Hebreus 11 vai dizer isso para a gente. E Abraão, crendo no milagre da ressuscitação, ele caminha, ele pega tudo aquilo que ele preparou, ele levanta um altar. A Bíblia diz que ele levanta um altar, coloca o menino sobre a lenha. E aí eu fico imaginando também o papel de Isaac nesse momento. Pelo tempo, Isaac já era um adolescente, Isaac já entendia as coisas, Isaac já tinha força. É tanto que ele quem carregou a lenha para o seu próprio holocausto. E eu fico imaginando o papel importante também que Isaac teve. Porque Isaac não resistiu. Isaac, ele foi e estava procurando entender o porquê daquilo, o porquê daquele cenário. É tanto que ele vai questionar: pai, aqui está o fogo, aqui está a lenha, mas e o cordeiro? Aonde está? E aí Deus, através de Abraão, diz: para si eu proverei um cordeiro para mim. E quando Abraão coloca Isaac sobre aquela lenha e prepara o cutelo para imolar o seu filho, do céu brada uma voz dizendo: Abraão, Abraão. E ele, como sempre, prontamente diz: eis-me aqui. E o Senhor diz: não estendas a tua mão, porque agora eu sei que não me negastes o teu filho. Deus viu a fé do coração de Abraão e soube que ali Abraão não negou tudo que o Senhor tinha lhe pedido. Abraão cumpriu cada passo que o Senhor mandou que ele cumprisse. Isso, queridos, nos remete à crucificação de Cristo. Abraão pega o seu filho e entrega-o. Deus pega o seu filho e entrega-o. Isaac não resiste, Isaac fica ali. Jesus vai como uma ovelha muda para morrer por mim e por você. Deus interviu para que Isaac não fosse morto, mas por causa de nós, para que hoje eu e você estivesse aqui, Deus não interviu e deixou que o seu filho, o seu único filho amado, morresse, para que hoje nós estivéssemos aqui. E se nós estamos aqui é porque Deus de sobremaneira nos amou. E que este amor possa estar cravado nos nossos corações. E em forma de gratidão, o Senhor veja obediência e fé na nossa caminhada, assim como foi na caminhada de Abraão. Que Deus ache em nós uma fé verdadeira, como foi a fé de Abraão. Que Deus ache em nós um verdadeiro adorador, como foi Abraão, que transformou a prova em adoração, e Deus transformou a provação em provisão. Se nós adorarmos
clamamos ao Senhor na provação, Ele é poderoso para transformar a provação em provisão, assim como Ele transformou aqui nesta provação de Abraão. Aleluias. E ele vai terminar dizendo: então do céu bradou pela segunda vez a voz do anjo: jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei, e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e como as areias na praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos, e nela serão benditas todas as nações. Esta é a recompensa da fé de Abraão. A fé de Abraão é recompensada quando o Senhor diz que dele fará uma grande nação e todas as nações serão benditas. Nós somos benditos pela fé de Abraão. Aleluias! Então voltou a Abraão, depois de ter adorado e depois de ter a sua fé amadurecida e fortalecida no Senhor. Então que nessa noite a nossa fé seja amadurecida pelas nossas provações, que nós sejamos refinados pelas nossas provações, que nós entendamos que provação não é para nos destruir, não é para nos entristecer, mas sim para nos fortalecer. Que o Senhor guarde esta palavra no teu coração. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.